da Bíblia, livro de Êxodo. Capítulo de número 5. Êxodo no capítulo de número 5. Procurei água aqui, não achei. Levar a água. Muito obrigado. Vamos tomar água aqui, senão a garganta vai embora. Êxodo 5, versículos 1 e 2 diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eu quero falar um pouco hoje, o tema da mensagem é as propostas de Faraó. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Eles foram para lá a partir de quando José foi levado para lá como escravo. Logo depois José se tornou governador do Egito. E junto com ele foi o seu pai Israel, Jacó, e os seus 11 irmãos. E eles habitaram por 430 anos no Egito. Só que quando aquele faraó da época de José faleceu, veio outro faraó, um faraó mau, um faraó ruim, que escravizou o povo de Israel. E o povo de Israel começou a se tornar escravo ali no Egito. Eles eram escravos, eles fabricavam tijolos, como nos diz mais na frente, a partir do versículo 6, se eu não me engano, do mesmo capítulo, fala que eles fabricavam tijolos. E de repente Deus levanta Moisés. Deus se manifesta a Moisés através de uma sarça ardente, de uma árvore, que ela queimava, mas ela não se consumia, ela não se estragava. E Moisés ficou boquiaberto com aquilo, e ele chega perto da árvore e ele ouve uma voz que dizia: Tire a sandália dos seus pés, porque a terra que está é a terra santa. E Deus fala com ele ali, naquela situação que ele iria ser o libertador do povo de Israel. E o Senhor fala com Moisés: Olha, vá e fala para Faraó, para libertar o meu povo, porque eu preciso que o meu povo vá me servir. E de repente, Moisés vai a Faraó e fala com Faraó: Faraó, o Senhor mandou libertar o povo, o Senhor pediu para você libertar o povo de Israel. E Faraó diz, como nós lemos no versículo 2 do capítulo 5, Quem é o Senhor, para que eu ouça a voz e deixe o povo? Não o conheço, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei esse povo ir. E ele começa a negar a saída do povo de Israel do Egito. E dentro disso o Senhor manda 10 pragas no Egito. 10 maldições naquela terra. Aquela terra sofre várias situações. E dentro dessas situações, Faraó começa a fazer propostas para libertar o povo de Israel. Começa a lançar algumas propostas que nós vemos que na Bíblia o Egito ele simboliza o mundo. O Egito simboliza o mundo, esse sistema pecaminoso, esse sistema carnal, esse sistema anti-Deus, anticristo, esse sistema que vive dentro do pecado. E o Egito ele simboliza o mundo. O Faraó ele simboliza Satanás, o diabo. O deserto simboliza período de provação da nossa vida. Foi um período que o povo de Israel ficou no deserto, foi um período de prova. E quando nós falamos de deserto, nós simbolizamos o deserto como provação, como dificuldades, como luta. E Canaã é aquilo que Deus quer que a gente conquiste. Canaã fala da conquista que Deus tem pra gente, daquilo que Deus quer que a gente possua, daquilo que Ele tem prometido para a nossa vida, mas existe também a gente ter que conquistar, que lutar para ter aquilo. Então quando Deus fala para Faraó libertar o povo dele
do Egito, o faraó começa a lançar algumas propostas. E quando nós desejamos seguir a Jesus, quando nós desejamos sair do Egito, sair do mundo, sair desse sistema de pecado e vir para o Senhor, o diabo ele também começa a nos lançar algumas propostas. Ele começa a fazer algumas propostas com o cristão. Ele começa a lançar algumas situações para a gente, não, faz assim, faz assado. Eu quero falar dessas propostas que Faraó fez com o povo de Israel, que é a mesma proposta que muitas das vezes Satanás quer fazer com a gente. E a primeira proposta que faz, que Satanás, que Faraó fez com o povo de Israel, que é a mesma proposta que Satanás também faz com a gente nos nossos dias. E ele diz, sirva a Deus, mas sirva aqui no Egito. A primeira proposta que Faraó faz com o povo de Israel é, sirva o teu Deus, mas serve ele aqui no Egito. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 8, versículo 25. Que diz assim, chamou Faraó a Moisés e a Arão. E lhes disse, ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Então, Faraó estava falando com ele, olha, serve o teu Deus, mas serve ele aqui. Vocês não precisam sair daqui para servir o seu Deus. E muitas das vezes Satanás faz essa mesma proposta para nós. Ele diz assim, você quer servir Jesus? Quer servir a Jesus? Serve ele. Mas não sai do mundo não. Você pode se converter, mas você não larga o pecado. Você pode ir à igreja de vez em quando, mas aquele pecado você deixa ele aí quietinho. Não mexe com ele não. Não para com ele não. Essa é a primeira proposta de Satanás. Você servir a Deus, mas no mundo. Ah, você pode ir na igreja, mas aquela balada, não para com a balada não. Continua indo. Continua fazendo. Você pode começar a ir nos cultos, mas aquele amante, aquela amante, não larga ele não, não larga ela não. Permaneça com ela. Isso é assim, servir a Deus no Egito. É servir a Deus dentro do Egito. E era esta a proposta de Faraó. Onde ele diz, você pode virar crente, mas não muda a tua vida não. Muitas das vezes o diabo fala isso. Muitas das vezes na boca de um amigo, você fala assim, agora eu sou crente, sou de Jesus. Fala, ih, acabou tu, hein? Tu vai mudar. Já não vai ser mais aquele cara maneiro. Já não vai ser mais aquela pessoa gente boa. Proposta de Satanás. Você pode servir a Deus, mas não muda. Não se transforma. E o Evangelho ele vem para transformar as vidas. O Evangelho ele é para mudança de vida radical. Mudança radical de vida. Isso é o Evangelho. É uma mudança sobrenatural, extraordinária. E muitas das vezes Satanás fala isso. Não, serve a Deus, mas não muda não. Não sai daqui do Egito não, fica por aqui. Ou seja, não muda, não seja uma nova pessoa, seja a mesma. Com as mesmas brincadeiras, com as mesmas atitudes, com os mesmos gestos. Só simplesmente pega uma carteirinha de crente e bota no bolso. Essa é a proposta de Satanás. Satanás não se importa que você sirva a Deus, desde que ele não tire a coleira do seu pescoço. É isso que ele quer. Porque o povo de Israel, estando no Egito, de uma certa forma, o faraó ainda tinha domínio sobre eles. O povo de Israel permanecendo ali no Egito, o faraó continuava dominando eles. E é isso que Satanás quer. Ele quer que você fale assim, não, vou servir a Jesus, mas não, ele não quer que você tire a coleira que ele colocou em você, que é a coleira do pecado. Ele quer continuar te dominando, te manipulando. Essa é a proposta de Satanás. A primeira proposta que ele faz. Sirva a Deus no Egito. Sirva a Deus no mundo. Né? Sirva a Deus da sua forma, do seu jeito. E muitas das vezes, infelizmente, nós vemos isso hoje, pessoas que querem servir a Deus do seu jeito, da sua forma. Ah não, eu acho que assim é o certo e vive assim. E não é assim. O certo é o que a Bíblia diz. O certo é o que a palavra nos ensina. O certo é o que o Senhor nos mandou que façamos. E a primeira proposta de Faraó é essa. Sirva a Deus no Egito. A segunda proposta de Faraó, quando a chapa começa a esquentar mais um pouquinho para o lado dele, ele fala assim, não, então faz o seguinte, vocês podem ir, mas não vai muito longe não. Fica assim de um jeito que eu consiga ver vocês. Não vai longe demais não. Isso está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 28. Ele diz assim, então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que ofereça sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim.
Ele fala para o povo assim, olha, vocês podem ir então, vocês podem ir servir ao seu Deus, vocês podem ir adorar o seu Deus, mas não vai muito longe não. Fica aqui pertinho, fica aqui nas redondezas, nas extremidades, fica aqui por perto. Ou seja, está falando daquela pessoa. A proposta de Satanás para você é o seguinte, você pode servir a Deus, mas não sonha com ministério não, não sonha em crescer na obra não, não sonha em ser alguém que prosperou ministerialmente não, fica aqui por perto, fica assim aquele crentezinho bem arroz e feijãozinho, né? Aquele cara que não muda, que é 600 anos na igreja, mas é sempre a mesma coisa, não muda, não transforma, não sonha com o ministério, não sonha em crescer, em ser amanhã um diácono, um líder, um pastor, um líder de departamento, não. Aquele crente domingueiro, só vem de domingo e olhe lá. Então a proposta de Satanás é essa, você pode ir, mas não vai muito longe não. Não ir muito longe é viver uma vida relaxada, é viver uma vida sem oração, é viver uma vida sem leitura bíblica. Isso é não ir muito longe. É essa a proposta de Satanás para você. Serve a Deus, mas não vai muito longe não. Esse negócio de ler Bíblia, não faz isso não. Para quê? Esse negócio de orar, falar sozinho, isso é coisa de maluco. E nós somos tudo malucos pro Senhor. Amém. Esse negócio de tu ajoelhar lá no teu quarto e falar sozinho, achar que alguma coisa vai acontecer, isso é coisa de doido. Não faz isso não. Essa é a proposta de Satanás para você. Serve a Deus, mas não vai muito longe não. Que é isso? Tu sonha em ser um pastor? Tu sonha em ser um líder de departamento? Não sonha com isso não. Não vai longe não, fica pertinho. Fica aqui de um jeito que eu consigo te observar. Porque quanto mais você prospera, o diabo odeia aquele que vai longe. Ou seja, aquele que quer mais de Deus. Muitas das vezes nós fazemos programações aqui na igreja para você receber mais de Deus. E você não vem. E é essa a proposta de Satanás. Não vai longe não. Não tem mais experiências com Deus não. Essas experiências que você tem aí, superficiais, já tá bom. É isso que Satanás quer que você faça. Eu estava conversando com o pastor Hélio, o pastor Luiz também. Nós estamos com um projeto de ministrar um seminário sobre o Espírito Santo. Já temos as ministrações, os temas. E nós queremos só marcar um dia e queremos que você participe. Porque o nosso alvo não é lucro financeiro. Porque o pastor ele tem essa alegria dele, trabalha, ele tem um serviço dele, ele não ganha salário da igreja. A igreja, ela, né, mal se sustenta financeiramente. Então o nosso alvo não é lucrar financeiramente, o nosso alvo é abençoar a tua vida. O nosso alvo é que você seja próspero, que você seja abençoado. Mas o mínimo que tem que acontecer é você vir. Quando se marca uma reunião, quando se marca um evento aqui na igreja, o mínimo que tem que acontecer para você ser abençoado é você vir participar. E a gente estava conversando, eu estava conversando com o pastor, e eu disse isso para ele, falei, pastor, a gente tem projetos, mas a gente precisa que o povo venha. Que a pessoa venha para ser ministrado, para receber mais de Deus, para receber um renovo de Deus, para receber um sobrenatural de Deus, para receber uma nova experiência com Ele, para não ficar superficial, para mudar, para receber coisas novas, para ir mais longe. E mais longe, mais longe. Quanto mais longe tu estiver do Egito, melhor. Amém? Amém. Quanto mais longe do Egito você estiver, melhor é, meu amigo. Quanto mais longe de Faraó você estiver, melhor é. Ou seja, quanto mais longe do pecado, quanto mais longe desse mundo, quanto mais longe das coisas carnais que você estiver, melhor é. Então, quanto mais você frequenta os trabalhos na igreja, quanto mais ativo você é na igreja, quanto mais assíduo aos cultos, aos trabalhos, às reuniões, a tudo que nós programamos, a tudo que é feito aqui, mais longe do Egito você vai ficando. Mais longe do Egito você vai caminhando. Esse é o nosso alvo. É fazer você, é te abençoar, é trazer você para mais perto de Deus, mais perto de Canaã, e te botar o mais longe possível do Egito. Mas fala isso pro povo já, não, pode servir a Deus, mas não vai muito longe não. Que coisa, mãe? Fazer seminário, tu vai fazer seminário pra quê? Tá indo muito longe, rapaz, não precisa aprender seminário não. Seja aquele crentezinho que não sabe nada de Bíblia, só conhece Salmo 23, Salmo 91 e tá bom. Igual o pastor falou aqui. Só conhecer o Salmo 23, Salmo 91 basta. O Senhor meu pastor ainda não me faltará, e aquele que habita no poderio do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, basta. Mas o Senhor quer mais para você, quer que você vá mais longe, quer que você prospere mais, quer que você cresça mais em conhecimento, em intimidade com Ele, em vida de oração, em vida de busca da presença dEle. Ele quer que você vá mais longe. Mas Satanás fala, não, fica aqui pertinho, não vai muito longe não. E ele quer destruir isso, ele quer que você
tem uma vida morta. Você vive perto dali, do Egito. Ele quer que você não prospere mais, não vá mais longe. Ele quer que você não crescer ministerialmente. Para quê? Não precisa. Já tem os pastores da igreja, o pastor já está lá. Para que tu quer ser outro pastor? Mais um pastor? É mais um pastor. Mais um líder? É mais um líder. Mais um obreiro? É mais um obreiro. Porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere, Deus quer que você vá longe. Mas Satanás não, ele fala assim, não vai muito longe não, fica aqui por perto, fica por aqui. Outra proposta de Satanás, terceira proposta que ele faz, terceira proposta que o faraó faz para o povo de Israel. E terceira proposta que Satanás faz, muitas das vezes conosco. Vai, mas a tua família fica. Ele fala isso em Êxodo capítulo 10, se você quiser acompanhar comigo. Versículos 7 e versículo 11. Capítulo 10, versículo 7 e versículo 11. Diz assim: Então os oficiais de Faraó lhes disseram: Até quando nos será por selada este homem? Deixa ir este homem para que sirva ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabeis? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabeis ainda que o Egito está arruinado? E no versículo 11 ele diz assim: Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e sirvam ao Senhor. Por isso é o que pedistes. E os expulsou e saíram na presença de Faraó. Quando você começa a servir ao Senhor, e a primeira tentativa dele de te fazer servir no Egito não dá certo. A segunda tentativa dele de te fazer servir por perto, de não ir muito longe, não dá certo. Quando ele vê que tu está sonhando, que tu está crescendo, está prosperando, ele lança uma outra proposta. Ele fala assim: tu pode servir ao Senhor, mas a tua família fica. Você pode servir a Deus, você pode ser salvo, mas o teu pai não vai, a tua mãe não vai, o teu marido não vai, a tua esposa não vai, os teus filhos não vão continuar na droga, vão continuar na prostituição. Essa é a proposta que Satanás faz. E ele começa a querer te convencer disso. Não, meus pais não têm mais jeito, meus filhos não têm mais jeito, minha família já era, esse aí não tem mais jeito. Ele começa a botar isso na sua cabeça. Você pode ir, mas a sua família fica. Você pode ir, mas os teus ficam ali. Os teus não vão. Os teus vão ficar no Egito, vão ficar no mundo. Vão continuar no mundo do pecado. Vão continuar na prostituição. Vão continuar nas drogas, no álcool. Muitas das vezes o diabo fala isso. Para os pais, para as mães, para os filhos. Você vai, mas seus pais vão ficar. Você vai, mas seus filhos vão ficar. Mas uma forma de nós vencermos isso, de nós quebrarmos isso, é primeiro dar bons testemunhos. Não tem como ganhar ninguém se você não der um bom testemunho de cristão, um bom testemunho de vida. Não tem como você ganhar, principalmente seus familiares. Mostre a mudança do Senhor na sua vida. Demonstre a mudança que Deus fez na sua vida para aqueles que te rodeiam, para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que ainda não foram alcançados, para aqueles que ainda estão aprisionados por Faraó. Mostre a mudança que Deus fez na tua vida. Mostre para eles que agora você é uma nova criatura, que agora você é uma pessoa. Se você é uma pessoa que falava, que agia, mas de repente agora você pensa antes de agir. Se você era uma pessoa que falava palavrões, você não fala mais. Se você é uma pessoa que ouve músicas mundanas, músicas besteirentas, você não ouve mais. Você mostre a mudança da sua vida para eles. Primeiro ponto é você dar bom testemunho, você demonstrar para eles a mudança, demonstrar para eles aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou na sua vida. E o segundo que não pode faltar é não cessar a oração por eles. Orar incansavelmente por eles. Orar sem cessar, orar a qualquer momento, sempre nas suas orações, orar por eles, abençoando a vida deles. Fala: Senhor, eu quero os meus familiares comigo, eu quero os meus filhos comigo, eu quero os meus pais comigo, eu quero meus amigos comigo, eu quero todos aqueles que me rodeiam aqui, te servindo na tua casa, te adorando. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Então, orar por eles é um outro ponto muito importante para você quebrar esse quadro e quebrar essa proposta de Satanás. E a última proposta que ele faz vai, você pode servir
a seu Deus, você pode ir embora, você pode servir a seu Deus, que não dá para te segurar mais mesmo, mas as tuas finanças ficam. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fique somente o vosso rebanho, os vossos gados, as vossas crianças não irão também convosco. Então o faraó chega para Moisés e fala assim: não, agora vocês podem ir. Só que as suas finanças vão ficar com a gente. Só que os teus rebanhos, as tuas joias, seus bens vão ficar aqui no Egito. Ou seja, o diabo ele quer que você viva uma vida miserável. Ele quer que você viva uma vida de miséria, de desgraça. Ele quer que você viva sempre apertado. Passar apertado um período, sim. Todo mundo passa um período de aperto, um período de dificuldade, um período de prova. Tem dia que o cara está na prova. Um dia desses, a gente estava vendo as fotos da gente lanchando, né? Eu falei, agora tá meio difícil da gente parar lá de novo para lanchar. Porque é um período, mas passa. Mas eu conheço gente que vive 100 anos, está 100 anos apertado. Tem 300 anos de casado. Os 300 anos que ele tem de casado, é os 300 anos que ele vive apertado. Não tem dinheiro para nada, nunca tem, nunca prospera. E é isso que o diabo quer. Ele fala, tu pode servir o Senhor, mas tuas finanças vão ficar. Você vai ser um cara miserável, você vai ser um cara desgraçado. Mas Deus tem prosperidade para nossas vidas. Amém. Não é teologia da prosperidade, não. É prosperidade bíblica. Porque prosperidade também é receber coisas inesperadas de Deus. Isso é prosperidade. Prosperidade é quando você fala assim, já aconteceu várias vezes comigo, Senhor, estou precisando de um milagre hoje na área financeira, estou precisando de um dinheiro, estou precisando de um serviço. E naquele mesmo dia alguém te procura e fala assim, vem cá, precisava fazer um servicinho aqui? Opa, é comigo mesmo. Tu vai lá, faz pro cara, recebe um dinheiro, te dá. Uma coisa inesperada que aconteceu, você não tinha planos e aquilo aconteceu na hora. Já teve dia de bater cheque no mesmo dia e eu falar, Senhor, não tem um centavo, bater um cheque de 1.000, não tem um. No mesmo dia o Senhor marca uma situação e eu consigo receber aquele dinheiro com um serviço, com alguma coisa que a gente faz, um serviço que a gente faz. Então é prosperidade. Isso é prosperidade. Prosperidade não é de ser podre de rico, não é de ser milionário, bilionário, não. Prosperidade é você ter uma vida controlada, ter uma vida abençoada por Deus. Mas o Faraó quer que a sua prosperidade fique. O Faraó quer que a sua prosperidade fique, é que você viva miseravelmente. E uma das formas de você prosperar é dizimando e ofertando. Isso é uma regra que não tem como negar, não tem para onde correr. É você ser dizimista, ser ofertante, você abençoar a obra, porque é a lei da semeadura. Você planta aquilo, você colhe aquilo que você planta. Você sempre vai colher aquilo que você plantar. A lei da semeadura. Quer ser uma pessoa próspera? Oferte na casa do Senhor. Seja dizimista fiel. Seja alguém que se doe mesmo para a obra. Ah, não tenho dinheiro para doar, mas pastor, sábado eu estou aqui. Com a minha mão de obra nós vamos agarrar firme. É uma forma de você estar doando para a obra. É uma forma de você estar abençoando a obra. É uma forma de você estar prosperando a obra e prosperando a tua vida. É a lei da semeadura. Então, a última proposta de Satanás é vai, mas as tuas finanças ficam. Mas no capítulo 12, versículos 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Deus tem prosperidade para nossas vidas. O Faraó falou que o povo de Israel ia sair sem nada. O povo de Israel saiu com dele e saiu com aquilo que era dos egípcios também. Os egípcios deram presentes para eles. Os egípcios deram roupas, ouro, prata. Isso significa o quê? Deus vai restituir tudo que um dia foi roubado. Deus vai restituir tudo aquilo que Satanás roubou da tua vida. Tudo aquilo que Satanás roubou, tudo aquilo que Satanás levou para o Egito, tudo aquilo que ele roubou da sua vida. Deus vai restituir, Deus vai restaurar. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Coloque-se de pé, feche seus olhos. Quais são as propostas que Satanás tem feito para você? Eu falei 4, mas existe 1 milhão. Existe um rio de propostas que ele faz muitas das vezes em nossas vidas. Existem propostas. Existe proposta para traição.
Às vezes Satanás